Pastor Marcos me convidou para ministrar sobre batalha espiritual. E batalha espiritual é uma coisa muito complexa, muito profunda, coisa gigantesca. Aí eu falei, meu Deus, o que é que eu vou ministrar? Já sei, armadura de Deus. Comecei a preparar, mas não era isso. O que quero passar para você hoje é o início, é a porta, é a base do conhecimento de uma batalha espiritual, que é você saber que você está numa batalha. Então o tema de hoje é Estamos em Guerra. O meu esboço não é um esboço comum. Eu não tenho o costume de fazer, mas praticamente eu tenho aqui muitas passagens bíblicas. Essa pregação não vai ser uma pregação, vai ser um estudo. Então, se você tem o costume, obrigado, de anotar, pode deixar isso aqui. Obrigado. Se você tem o costume de anotar, anote. Depois eu posso mandar o esboço para quem depois quiser. Muito bem, na década de 90, eu estava no seminário, primeiro ano, e no primeiro dia, a aula magna, vinha o diretor da escola dar as boas-vindas. Então nós ficamos o primeiro dia, a primeira noite com ele. Um pastor, hoje não está mais aqui no nosso meio, e morreu de câncer. Thomas Dawson, um americano. E duas coisas ele falou naquele dia que me marcou. Primeiro, sobre a noiva e o soldado. O que ele falou? Da seguinte maneira, que hoje a igreja tem o costume de falar, e está certo, em Apocalipse 19:7 fala que nós somos a noiva de Cristo. Então, como é que a igreja se comporta? Eu nunca fui noiva, mas já fui noivo. Então, a minha preocupação era barba, cabelo, o smoke já estava pronto, porque era meio fraque, né? Que smoke é outra coisa. Meio fraque, estava lá tudo certinho. Mulher é uma coisa mais complexa, né? A noiva é mais complexa. Tem dia da noiva, passa o dia todo lá, é massagem, toma banho, limpa a pele, faz maquiagem. Isso é uma parte. E o vestido, então? É uma novela, né? Vai lá no centro da cidade, lá na Tiradentes, tem a Rua das Noivas, escolhe, é o véu, não é aquele. Tem todo aquele contexto da roupa da noiva, que geralmente a noiva usa um vestido que cor? Branco, simbolizando pureza, né? Uma mulher virgem, buscando lá. Então hoje, o que a igreja faz? Se coloca como noiva. Está errado? Não, a igreja é noiva, que está aguardando quem? O seu noivo, que é Jesus, já está chegando. Então, a igreja está se preparando, ou deveria estar se preparando, para tal, para receber o noivo. Tem até a parábola das 10, né, que ficaram sem óleo e tudo mais, que não vou entrar nesse detalhe. Mas o que acontece? Você já viu como é que é no casamento? A noiva? Geralmente tem uma mulher atrás, arrumando a cauda, né? Limpando a parte da frente, tudo, aquela preocupação, aquele cuidado com o vestido, cuidado, aquele zelo, não pode pisar, não pode sujar e tudo mais. Hoje a igreja anda dessa maneira, de salto alto, esperando Jesus, andando devagarinho, calma, não posso ir muito, né? Não posso me sujar, mas na realidade nós também somos soldados do exército de Deus, onde o nosso general é
Cristo. Tem até uma música antiga, né? Que está em 2 Timóteo 2,3, falando que nós somos soldados. E o Thomas Dawson, ele falou isso para a gente no primeiro dia de seminário. Ele falou, nós somos noivas? Sim, mas nós temos que pôr a farda, o coturno, e nos arrastarmos na lama com o nosso fuzil. Nós temos que ser treinados, temos que subir, descer, pular. Nós temos que batalhar. Tira o salto alto, ele falou. Tira o vestido, deixa no armário, é seu. Já está no tamanho, está prontinho. Mas agora não é hora. É hora de luta. É hora de luta. Então isso marcou a minha vida, quando ele falou isso. Porque eu vi que eu, naquela época, eu estava com vestido de noiva e salto alto. Aquele crentão assim, vem Jesus, Maranata, não aguento mais esse mundo, ai que tristeza, vem, vem, vem. Que é uma coisa de uma certa maneira boa, mas também de uma maneira egoísta. Está se preocupando muito com você, seu bem-estar. E o soldado não. Qual que é o objetivo do soldado? Batalhar por um objetivo daquele exército, não é só dele, o objetivo é do exército, do país. E o Thomas, ele teve uma experiência que ele contou para nós, que também marcou a minha vida. Ele participou da guerra do Vietnã. E ele falou que já estava lá há um tempo na guerra do Vietnã, mas ele falou assim, eu estava lá, mas eu estava passeando, como se estivesse passeando no shopping. Eu não tinha entendido que eu estava numa guerra ainda. Já há vários dias, várias semanas lá, nenhum confronto, e eu não tinha entendido onde eu estava. Aí numa manhã, ele dizendo, nós estávamos no meio da selva, numa fila indiana, e eu pensando que estava no shopping, passeando. De repente eu ouço um barulho assim. E meu amigo na minha frente, explodiu a cabeça dele. Quando eu vi a cabeça dele sendo explodida na minha frente, pedaços vindos dele em cima de mim, aí eu entendi, eu estou numa guerra. Eu estou numa guerra. E muitos crentes ainda andam no meio da guerra que nós estamos, como se estivesse andando no shopping. Olhando as vitrines, tomando sorvete. O que você fez de ontem para hoje, à noite? Não sei lá, meia-noite, 11 da noite, até a hora que você teve que sair. Você fez o quê? Dormiu? Descansou? Né? Às vezes nós temos uma coisa que nós estamos meio chateados. Deixa eu dormir um pouquinho para aliviar meu estresse, essas preocupações. Deixa eu fugir um pouco do que eu estou passando. Aí nós vamos lá e tiramos uma sonequinha. Mas a noite é para recompor nossas forças. Mas o diabo não dorme. Ele está maquinando como é que ele vai te destruir. Eu tenho 2 objetivos hoje que eu quero passar para vocês. Um é que você tenha a revelação, o entendimento que você está numa guerra. E o outro nós vamos ver mais para frente. Dentro dessa guerra, nós temos 2 mundos. Nós temos um mundo natural, que você pode ver em Gênesis 1:1, que fala o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, isso que está ao seu redor é um mundo que Deus criou, é um mundo natural. Então, esse é um mundo. O segundo mundo é o espiritual. Tem várias passagens, eu não quis repetir aqui, eu peguei Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é um reino espiritual, que ele também está aqui.
também está aqui. Aqui tem anjos. Aqui tem a presença de Deus. O próprio Deus está aqui. Mas também tem os demônios. Não, não fala isso. Não, mas estão aqui. Então, temos dois mundos então, o natural e o espiritual. Você tem que ter esse entendimento, que eles estão mesclados, eles estão fundidos de uma certa maneira. Não tem como você separar, falar, agora eu estou no natural. Tudo bem, você está no natural porque você tem um corpo físico, mas você também é espírito. Então você recebe influência do mundo espiritual também. Muito bem, então nós já temos aí os dois mundos, natural e espiritual. Algumas características desses dois mundos. Primeiro, há uma ligação entre os mundos. Mateus 18:18. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. O que está falando essa passagem? A ligação dos dois reinos. Quando você ora aqui na intercessão e fala assim, repita comigo, concorde comigo. Quando você está concordando comigo na oração, nós estamos ligando ou desligando, depende do que você está orando, algo lá no céu. Então você vê que está ligado os dois mundos. Amém? O que você faz aqui, há um reflexo no mundo espiritual. Segunda característica, o mundo natural é reflexo do espiritual. O que você está vivendo no natural, já aconteceu no espiritual. Gênesis 1:3. Disse Deus, haja luz. Quando ele falou isso, ele estava onde? No espiritual. E o que aconteceu depois do natural? Houve a luz. Você está salvo? Eu acho que todos estão salvos aqui. Por quê? É um reflexo de um momento espiritual que alguém orou por você. Alguém orou por você. Entrou no reino espiritual, no mundo espiritual, intercedeu por você. Aí você teve o livre-arbítrio de querer ou não, naquele dia que o Espírito Santo tocou na sua vida. E você aceitou. Naquele momento você teve o reflexo do reino espiritual. Agora, tome cuidado. Nós não podemos ser extremistas. Eu costumo falar que a melhor água que tem no rio é que está no meio. É o equilíbrio. Quando você vai para um lado do rio ou para o outro, o que é que você vai encontrar? Sujeira. Então você não vai achar agora que tudo também é culpa do diabo também. Né? Tem culpa sua também, muitas vezes. A pessoa está desempregada, um exemplo, não consegue arrumar emprego, mas qual é o nível de escolaridade? Veja bem, tal, faz uns 40 anos que eu não estudo, né? Mas você lê pelo menos jornal, livro? Não leio nada, às vezes leio a Bíblia, mas com muita dificuldade. Tá bom, você está procurando emprego? Estou. Que hora você acorda? Eu acordo lá meio-dia, 1h, que ninguém é de ferro também, né? Aí eu vou procurar emprego. Mas eu acho que o diabo está amarrando esse emprego. Eu vou repreender o diabo. Você tem que repreender a sua carne. Que não dá para repreender, né? A carne você não repreende. Você dá uma chibatada na carne, que é uma das funções do jejum, né? Não vou entrar em jejum. Uma das funções é você dominar o jumento selvagem da sua carne. Muito bem, então nós estamos em guerra. Como é que eu sei que nós estamos em guerra? Efésios 6:12.
pois não é contra carne e sangue que temos que lutar. Vamos parar aí. Se está falando que não é contra algo, é contra outro, que eu tenho que fazer o quê? Lutar. Eu luto aonde? Em tempo de paz? Não. Eu luto em tempo de guerra. Então aqui está falando que nós estamos em guerra. E vai falar com quem nós estamos em guerra. Também. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade das religiões celestiais, ou celestes. Você vê aí que o foco está indo bastante para onde? Ou unicamente para o mundo espiritual. Quem é o inimigo, então? O inimigo nosso não é a esposa. Alguns acham, né? Não é o marido, não é o filho, não é o pai, não é o vizinho, não é o chefe, não é a sogra, não é o cunhado, não é o vizinho, não é. Quem é? É Satanás que é o seu inimigo, que é o nosso inimigo. 1 Pedro 5,8 fala: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário quem? A sogra? Não, o diabo. Anda em derredor. O que é derredor? Ele fica circulando você. Para quê? Para tentar te tragar. E como ele é pai da mentira, ele ruge como leão. Não é um leão, ele ruge como? Como é que funciona? Para você ter ideia como é que ele trabalha, uma das atividades dele, em cima desse versículo de 1 Pedro. Não sei se você já teve oportunidade de ver pastor de ovelha, animal, como é que vai, porque a Bíblia compara tanto você e eu com as ovelhas. Primeiro, algumas características. A ovelha é burra. É burra. Quando ela vai beber água, com a lã que ela tem, se ela não tomar cuidado, se o pastor não estiver atento, ela vai beber água, ela vai entrando no rio ou no lago, vai encharcando a lã e ela pode morrer afogada. Olha o que tem trabalho para o pastor, hein? Então ele tem que zelar pelas ovelhas. Por isso que ele tem que fazer o quê? O tosqueamento também. Além de aproveitar da lã que ela tem, impede que ela morra afogada. A ovelha conhece a voz do pastor. Se todos nós fôssemos pastores e as nossas ovelhas estivessem tudo misturado, eu ia chamar as minhas e as minhas iam vir. Não ia vir as suas, ia vir as minhas. Porque o relacionamento que eu tenho com as minhas ovelhas, com o meu rebanho, elas me conhecem. E eu conheço elas também. E o pastor, naquela época, ele fazia um cercado e punha as ovelhas lá. Qual que era a função do predador? Se ele entra lá, ele não consegue. Que está um só, por exemplo, um lobo, ele não consegue pegar uma ovelha num rebanho de 50. Vai levar coisa para tudo que é lado. Naquela euforia toda. Qual que é a artimanha dele, do lobo? Ele fica dando volta no rebanho, rosnando, latindo, no caso o lobo, né? Grunhindo, aqui no caso o leão, e fica rugindo, e aí o rebanho começa a ficar tenso. Vai para um lado, aí ele vai atrás. Aí o rebanho vai para o outro lado do aprisco. Aí ele vai lá também. E começa a fazer esse tipo de coisa. Chega uma hora, uma ovelha fica muito doidona, aí, não vou ficar aqui não. Pula, vou fugir. Morreu. Já era. Segredo espiritual. Por isso que você não pode ficar longe do rebanho. O lobo te cata. O lobo te cata.
Jesus é comparado com um pastor, que ele fala que ele é a porta, né? Qual a outra coisa interessante do pastor de ovelha animal? Quando ele montava o seu rebanho para dormir, no cercado, a porta era ele. Ele deitava na saída, na porta de entrada e saída do aprisco, onde ficavam as ovelhas. Para a ovelha poder sair, tinha que passar por ele. E ele estava lá, não ia deixar. Tudo bem? Estão comigo ainda? Muito bem. Então nós vimos aí os dois mundos, as características que nós vimos quando estamos em guerra, vimos quem é o nosso inimigo. E muitas vezes nós achamos que o nosso inimigo são as pessoas. Não é verdade? Aquela pessoa, meu pai, minha mãe, minha mulher, sei lá quem, meu vizinho, parece um demônio aquilo lá. Pode parecer, mas não pode estar possuído por um demônio, mas não é demônio, né? Mais para frente, quando vem dos tempos, alguns demônios vão se materializar fisicamente, mas isso aí é a parte de lá de escatologia. Aí o que acontece? Nós temos aí então uma guerra, dois exércitos que estão lutando. Pergunto, a qual exército você pertence? Quando nós nascemos, todos nós somos do mesmo exército, que é o exército de Satanás. Por quê? Você nasceu em pecado. Algumas pessoas falam assim, não, veja bem, você viu aquela pessoa que fica muito em cima do muro? Não, deixa eu decidir, eu não estou nem aqui, mas também não estou aqui, eu estou decidindo. No reino espiritual não existe você ficar em cima do muro. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Se você está decidindo, você já está do lado do diabo. Não tem como. Deixa eu ver se consigo. Aqui é a lâmpada aqui de terra? Aqui, né? Da frente, aqui. Apaguei, acendi. Não tem como deixar meia acesa, meia apagada. Então nós podemos ver algumas passagens, Salmo 51, 5, Romanos 3, 23 e Romanos 5, 12. Essas três passagens, Salmo 51, 5, Romanos 3, 23 e Romanos 5, 12. O Salmo fala o seguinte: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então você nasceu em pecado. E qual exército você pertence? Exército do diabo, que Satanás. Só que um dia você tomou uma decisão. Você aceitou Jesus. Você se converteu. Diferentemente do exército natural, por exemplo, do Brasil, quando você chegar aos 18 anos, você tem que ir lá se alistar. Se você não for, você pode, fica sem votar, você fica sem emprego, sem documentos, sem um monte de coisa, mas você pode não ir, vai ter multa, tem um monte de consequências. Mas não é algo automático, tanto que acho que até passando agora essa época de abril, março, começa a passar na televisão propagandas do alistamento militar. Você, jovem de 18 anos, está passando ainda ou não? Tá, né? Eles estão fazendo o quê? Uma convocação para o homem se alistar. Mas aqui no reino de Deus, quando você não precisa se alistar, é automático. Aceitou Jesus, já está no exército. Você não precisa, que dia que é, que idade que eu vou ter. É na hora. Aceitou Jesus, mas eu não sei nem onde fica o livro de Apocalipse aqui. Não tem problema, você já está no reino. É um recruta do exército, mas já está lá, já se alistou, automaticamente. E nós estamos em guerra.
como você mudou de lado, aquele outro exército do mal, agora você é inimigo dele. E ele vai tentar de todas as formas destruir você. Nem sempre ele vai querer te matar fisicamente. Porque às vezes você é mais valioso, moribundo. É que nem, quer ver um exemplo? Em casa tem aquelas formigas de cozinha pequenininha. Você chama, acho que formiga francesa, não sei como é que chama, bem pequenininha. Aí eu fui aqui numa loja aqui e comprei um produto para matar formiga. Qual que é o esquema, a lógica desse produto? Deve ter alguma coisa de açúcar, porque elas vão que vão. É uma bisnaguinha, você põe lá uma pasta no trajeto dela. Elas vão, comem e levam para o formigueiro a toxina. Eu não fui lá eu fazia isso, eu apertava elas, assim, eu matava, mas quanto mais matava, mais aparecia. Não adiantava ficar apertando com o dedão lá. Elas vinham. Aí eu pus esse produto. O que ela faz? Pega o produto, leva para o formigueiro e mata a rainha, e mata os soldados, e mata o formigueiro. Muitas vezes você é mais valioso vivo para o Satanás, para o diabo, do que morto fisicamente. Porque aí é aquele, deixa eu compartilhar um negócio lá. Vamos orar pelo irmão, coitado. Foi traído pela esposa. Aí começa vamos compartilhar, mas nada mais é do que uma fofoca, né? Aí vai contaminando. E a língua é terrível. A palavra fala que é como no navio, imagina lá o Titanic, né, enorme, e lá atrás o leme pequenininho. Aquela língua do navio faz com que toda embarcação de toneladas de ferro vai para um lado e para o outro. A sua língua faz com que vai para um lado e para o outro também. Então você agora é inimigo do reino das trevas. Eu não sei se você... Vamos fazer o seguinte, fica um pouco de pé, por favor. A palavra fala que o príncipe desse mundo, o que ele fez com as pessoas, com o entendimento? Cegou o entendimento. Muitas vezes nós estamos também com o entendimento bloqueado. Então, põe a mão na sua mente, aqui na sua cabeça, e repete comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo bloqueio do meu entendimento, espiritual, eu repreendo agora. Em nome de Jesus. Põe a mão nos ouvidos. Toda surdez espiritual, eu repreendo agora na minha vida. Mão nos olhos. Toda cegueira que vem do reino das trevas para me cegar no reino espiritual, eu não aceito e repreendo agora. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Obrigado. Você tem um inimigo e não está fazendo nada. Você não está se preocupando com o seu inimigo. Você está passeando no meio da selva, cheio de armadilhas, cheio de inimigos, de armamento, e você está passeando no shopping. Às vezes com roupa, uma farda militar, mas às vezes está lá passeando com uma roupa de noiva, com salto alto. E o que acontece
é que a sua vida, muitas vezes, por causa disso, ela pode ser travada. Você pode estar sendo roubado em diversas áreas na sua vida por causa disso. Conversão, automaticamente você se alistou no exército. Eu não dei referência não, né? Atos 26, 18. Colossenses 1,13. Atos fala: para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Colossenses fala: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus. Qual que é o território do inimigo? Outro tópico. É o mundo. 1 João 2,16. Que tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Então, um terreno que o diabo trabalha é o mundo. O mundo jaz no maligno. Outro território dele, a carne. Não aquela picanha saborosa, aquele cupinzinho. Toma cuidado que faz mal aquilo também, tá? Para o coração. Estava falando com a minha esposa, nós compramos umas carnes, assamos e deixamos depois no freezer. Para comer devagarinho, já tu faz a fornada já de uma vez só, né? Aí eu fui tirar a gordura de uma costela de ripa. Estava assado, falei, deixa eu tirar a gordura. Aí vem aquela gordura, falei, não, eu fico imaginando dentro de mim isso aí. Pior do que ela é a gordura, mulher mais do que homem já limpou galinha, frango. Aquela gordura do frango amarela, ela gruda no dedo e não sai, né? Então toma cuidado, que a carne não é que é do diabo, tá? A carne é boa. Mas a carne que está falando aqui é a nossa carne. Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer, o bem está em mim. Mas efetuar esse bem é outra história. Não está. Há uma luta interna minha e em você todos os dias, que é a carne e o espírito. Quando você estava sem Jesus, você não tinha essa luta, porque você só era carne. Não tinha o Espírito Santo para você lutar. Hoje você tem o Espírito Santo dentro de você, aí você, não, será que tem que levantar esse horário para orar? Estou cansado. A carne fica falando, não, dorme mais um pouquinho. Você vai para a reunião hoje, poxa, foi uma semana dura, vai semana que vem. Deixa para depois. Essa luta interna. Não só nesse tipo de coisa, mas de falar algo, de comentar ou não. Uma fofoca. Falar ou não uma mentira. Quando você é pego de supetão, de susto assim, né? Fala que eu não estou. Você com o telefone na mão, e agora, o que é que eu falo? Você não teve tempo para pensar. Então vem uma luta muitas vezes. Então esse é o território do inimigo. Agora, onde é a grande batalha? Porque quando você está numa guerra, você tem vários territórios, vários campos, onde tem uma luta aqui, uma batalha aqui, uma outra batalha lá. Mas existe, em algumas guerras, um local que é a grande batalha. Grande batalha, onde você pode perder a guerra toda por causa daquele local, daquela grande batalha. E aonde que é essa grande batalha, nessa guerra que nós estamos passando? É na mente. É na sua mente. Mas por que a mente? Por causa de duas coisas básicas, tá? Primeiro,
Mateus 15, 18 e 19. Porque ela está ligada, a sua mente, com a boca e com o coração. A boca tem a língua, que eu acabei de falar como é que a língua é feroz, né? E o coração, o que fala também na palavra sobre o coração? É enganoso e... Oi? Terrível, corrupto. Esse é o seu coração. Em casa a gente brinca lá, seu coraçãozinho tá meio pretinho hoje. Fica brincando assim, né? Está meio sujinho. Então, quando a batalha vem na sua mente, o diabo vem atacando a sua mente, ele já pega duas coisas ao mesmo tempo. 3, né? A mente, a língua, a boca e o coração. Pronto, acabou. Se ele pegar isso, você já era. Já era. Mateus fala, 15, 18 e 19. Mas o que sai da boca procede do coração. Está vendo? Já tem a ligação da boca e o coração. E isso o que contamina o homem. Então você já está sendo contaminado. Como as formiguinhas. Só que você vai morrer fisicamente. Você vai morrer espiritualmente. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. Tem pessoas que cometem pecados já premeditados. Puxa, eu vou pegar aquela menina, deixa eu ver, eu vejo ela, então vai ser no sábado, eu falo que eu vou fazer tal coisa, aí eu já dou uma esticadinha, tal. Ele já prepara todo o pecado já. Mas de onde que veio? Mente, coração. Por que a mente? Segundo ponto, Provérbios 23, 7, parte A do versículo. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Por que a mente? Porque você age conforme o que você pensa. O que você pensa, você faz, geralmente. A sua atitude vem da mente. Você viu como é terrível esse campo de batalha? Sabe por quê? Porque ele é silencioso. O inimigo não vem enfiando o dedo na sua cara assim fisicamente. Não, vem devagarinho. Eu vi uma vez uma peça de uns missionários, eu achei interessante, eu nunca tinha visto a dinâmica deles. Eles fizeram, os jovens, né? Aí um deles era um demônio que estava influenciando a vida de uma pessoa da igreja lá na peça de teatro. E interessante que eu nunca vi e nunca mais vi, mas ele falava assim, quando ele interpretava o demônio, ele falava como se fosse a pessoa, ele não falava assim, João, hoje você está cansado. Não, o demônio falava assim, hoje eu estou cansado. Que a pessoa não sabe, se não tiver um discernimento espiritual, se é ele que está pensando, ou se ele está recebendo algo do inferno. Se mistura. Quando é que a mãe geralmente, o homem é meio fraquinho nessa área, quando é que a mãe sabe quando o filho está sujo no choro? Pelo choro, né? Minha esposa fala, não, é manha. Não, agora ele está com dor em alguma coisa. Lá estava com dor de ouvido. Não, agora está sujo. Abri a fala, estava lá. Para o homem, é tudo igual, está chorando. Para a mulher, não. Cada choro é uma coisa diferente. Por quê? Além de ser natural da mulher, é convivência. Enquanto a mãe está com a criança em casa, o pai está trabalhando. Então, há uma convivência mãe e filho, mãe e bebê. E ela vai aprendendo a discernir no ouvido que tipo de choro é aquilo lá. Para você poder discernir se é
a sua alma falando se é Deus ou se é algum demônio, como é que você vai ter que ter? O quê? Comunhão, relacionamento com Deus. Opa, isso é Deus. Quanto mais relacionamento você tem, mais você conhece a voz dos três. Pouco relacionamento, pouco entendimento. Eu brinco com alguns irmãos quando eu ligo, né? Eu não falo quem eu sou. Ei, fulano, tudo bem e tal? Quem está falando? Ah, você não conhece? Quem está falando? Eu falei, isso é falta de comunhão. Não conhece minha voz. Né? Algumas pessoas, a Gabi, eu falei, a Lua já sabia quem era. Né? Fala, tio. Aí não deu para fazer isso com ela. Deu ouvido bom a ela. Né? Então você tem que ter um relacionamento maior com Deus. Quanto maior, mais fácil de você discernir quem é quem. E é complicado. É complicado. Quando você está querendo comprar algo, quer fazer alguma coisa, a sua alma também quer, aí mistura. Algumas pessoas até repreendem o Espírito Santo, né, pensando que é o diabo. Sai de mim, Satanás! Aquele negócio todo lá, e não é. É Deus falando com você. Você está repreendendo, falando que é o diabo. E não é. Então nós precisamos ter esse entendimento, esse discernimento. A parte básica de batalha espiritual é essa. Tá? Eu vou falar mais uma outra coisa que nós precisamos. Mas o que você precisa saber de guerra, o básico, para quem acabou lá de pegar fardo lá no exército, é isso aí. Você está em guerra. Né? Vamos lá. Ó. Existem dois mundos, não é verdade? Natural e espiritual. As características que eles estão entrelaçados entre os dois mundos, que nós realmente estamos em guerra, por mais que você, mas minha vida é tranquila, eu não tenho quase nenhuma tribulação, mas você está em guerra. Um dia você vai levar o chapéu, vou puxar o seu tapete. Nós sabemos agora, se você não sabia, quem é o inimigo, né? Não são as pessoas, não são as situações, mas sim o mundo das trevas. Sabemos com qual exército nós pertencemos. Mas eu não me alistei. Se alistou automaticamente. Aceitou Jesus, já é do exército de Deus, onde o nosso general é Cristo. Sabemos aonde são os dois territórios básicos do inimigo, que é o mundo e a nossa carne, a alma, que fica agitada. Também sabemos onde que é o campo de batalha principal, que ele ganha muitas vezes a guerra, que é a nossa mente. A minha avó, ela falava, não sei se ainda se fala isso, como é que é? Cabeça, mente vazia, oficina do diabo. Ainda se fala isso, né? É um dito popular, mas se for ver, é verdade. Mente vazia, quem vai entrar? O diabo. E vai fazer a festa lá. Com o que nós temos que preencher a nossa mente? Coisas, está na palavra isso. Coisas agradáveis, que louvam a Deus, de boa fama, que não saia da sua boca nem a palavra torpe. Vimos por que então que ele ataca a nossa mente. Alguma dúvida? Você ficou assim, sei lá, abalou você isso aí ou não? Nada? Muito bem. Então vamos começar a abalar agora. O que nós precisamos? Algumas ferramentas. Nós precisamos entender primeiro uma coisa, que o homem natural não entende as coisas espirituais. Não adianta. Muitas vezes, quando você não entende algo que é dito espiritualmente, é porque você está tentando entender naturalmente. Por exemplo, perdão. Perdão é uma coisa louca. Uma coisa louca. A pessoa faz mal para mim, está errada a pessoa,
eu vou lá e peço perdão. Se a pessoa ainda vai querer bater em mim ainda, por exemplo. Uma coisa louca isso aí. Amor de Deus é coisa louca. Morrer na cruz, no seu lugar, no meu lugar, é coisa louca. Que amor é esse? Oficina G3, né? Uma coisa assim, né? Não tem uma música assim também? Você viu que eu manjo pra caramba de música, né? Diante do trono com Oficina G3. Mas tem a música. São coisas espirituais. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não, é 1 Coríntios 2, 14. De nada. Coisa natural se discerne naturalmente, espiritual, espiritualmente. Por isso que algumas vezes, se você já passou por essa situação, sobre uma pregação, sei lá, sobre uma palavra, você lê, o negócio fica meio esquisito. Passa um tempo, você... agora eu entendi. Passou por isso já? Porque agora você entrou espiritualmente para entender aquilo lá. Você estava no natural, mas você não tem a revelação. Depois, que nós precisamos? Além de entender isso, nós precisamos de discernimento espiritual. Vou dar só um versículo, mas ele é maior, tá? É uma história. História com H, que aconteceu, não com E, que é ficção, tá? Então é uma história que aconteceu. A batalha de Dotã, Eliseu e Geazi. 2 Reis 6:17. Vou contar rapidamente o que aconteceu lá. Eliseu, que era o discípulo sucessor de Elias, certo? Elias foi arrebatado e ele pegou a capa e continuou o ministério profético naquela escola de profetas que tinha naquela época. E ele começou a fazer alguns milagres. Um pessoal não gostou muito, falou, vamos matar esse cara. Ele tinha tanta autoridade que não mandaram 2, 3 pessoas para matar ele. Mandaram um exército atrás dele. Olha, ele está em tal cidade. Mandaram um exército para ele. Geazi, que andava com ele, o servo dele, estava lá, de repente ele viu a cidade cercada por esse exército. Carros, cavalos, soldados, aí bateu o pânico nele. Ele estava vendo naturalmente. Eliseu, o bicho vai pegar aqui. Vem aqui dar uma olhada. Eu olhei o Eliseu e falei, não, fica tranquilo, cara. Take it easy, né? Como diz os americanos, né? Fica tranquilo aí. Não, mas olha o que você está vendo aí, olha que loucura, nós vamos morrer. Calma. 2 Reis 6,17. Eliseu orou e disse, ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, de quem? De Geazi, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O exército de Deus estava lá. Depois pega 2 Reis capítulo 6, dá uma lida, é legal essa história, é interessante. Tá? Eu não quero gastar muito tempo aqui. Tem um pouco coisas antes que eu não contei, tem coisas depois que eu não contei. Vai deixar você curioso. É legal você ver isso aí. Geazi, ele teve os seus olhos abertos e ele viu o quê? O reino espiritual. A Georgiane, esposa do Thomas Dawson, uma profeta de Deus, falou numa aula para a gente sobre
discernimento espiritual, revelação, visão. E ela falou assim, quando Deus vai te passar, vai permitir você ter algumas visões no reino espiritual, Ele não te revela tudo. Porque se você tem uma batedeira, você morre, porque o bicho é feio do outro lado. Você nunca viu, de repente você viu. Então Ele vai te mostrando aos poucos, né? Aí tem vários tipos, visão aberta, visão fechada, aí tem um monte de outras coisas aí. E eu já tive a oportunidade de ver, tive visão aberta e audição também. Eu estava uma vez, eu e minha esposa, num grupo de intercessão, lá na Serra da Cantareira, nós ouvimos os demônios fugindo lá, parecia que estava do seu lado, parecia que era natural. E vou falar para você, ó, dá uma sacudida na hora. Você se pega na mão de Jesus e fala, oh, Jesus, e repreende e tal, mas o pelinho fica arrepiado aqui na nuca, na hora que você vê. E demônio também, que eu tive visão aberta. Não é bonitinho o bicho, não. Tá? E o que eu vim pedindo essa semana, para hoje, para você ter visão espiritual. Eu falei que ia, o cara não estava assustado, eu falei, agora vamos começar a pegar pesado agora. Não vai vir de uma vez, tá? Pode vir visão fechada. Visão fechada é o seguinte, ó, visão aberta, só para ficar claro, visão aberta é isso, você está me vendo, não está? Isso é visão aberta. A fechada é quando você tem aquele pressentimento que tem algo lá, tem certeza, mas você não vê com seus olhos naturais, nem ouvidos naturais. Tudo bem? Então vai vir gradual. Vai vir gradual. Mas vocês, como Geazis, vão ter seus olhos abertos, em nome de Jesus. Amém? Ele nem falou amém. Nem falou amém, já ficou meio quieto. Muito bem. Agora, para que eu preciso ter essa visão do reino espiritual? Para quê? Só para ficar vendo lá, demônio, anjo? Para ter noção do que é o reino espiritual? Para conquistar. E vou te provar biblicamente. Primeira passagem bíblica. 2 Reis 2:10. Aqui é a passagem onde Elias vai embora. Também não vou contar toda a história, vá lá e dê uma lida, também é super legal, super joia, o que Deus tem para te falar nessa passagem. Mas, indo lá no final da história, sem entrar nos detalhes, Eliseu ia ser arrebatado, já estava sabendo, Eliseu também já estava de olho, falou, bom, eu vou ficar perto desse homem, o dia que ele for embora, eu quero estar perto. E chegou o dia, Elias falou assim, e aí Eliseu, o que é que você quer? É o seguinte, eu quero porção dobrada da sua unção, dobrada. Quero o dobro da sua unção. Respondeu Elias, coisa difícil pedistes. Deixa eu paradinho aqui. Algumas pessoas veem homem de Deus ministrando, pôr na mão, a pessoa cai, né, é liberto, né, nossa, um dia eu quero ser que nem aquele homem, aquela mulher. Mas você sabe o preço que essa pessoa paga? Você sabe a chibatada de Deus ainda, que se leva umas pancadas de Deus? Uma coisa que eu sempre falo, antes de eu estar aqui ministrando para vocês, Deus já ministrou na minha vida. E às vezes o negócio é pesado. É pesado. Tão pesado que eu já tive vezes de falar, não vou pregar. Mas eu tenho que fazer.
E ele não sabia. Por mais que ele andasse junto, a pessoa tem aquele momento íntimo. Por mais que eu ande junto com Marcos, todo dia nós estamos no ministério junto, vamos trabalhar junto, tal, eu moro vizinho da casa dele, ou moro na casa dele, mas aí vai ter um momento dele entre ele e Deus. Eu vou ter o meu, que é uma intimidade que eu tenho com Deus e que ele tem com Deus, que não se passa. Isso é individual. E lá o bicho pega. Estou falando que Deus é mau. Ele corrige. Lá você sente amor, lá você chora, você se quebranta. Então, Elias falou assim, dura coisa você pediu. Porque eu imagino Elias pensando o seguinte, poxa, ele pediu o dobro, então se eu sofri tudo isso aqui, eu passei umas horas, vixe, vai ser o dobro então, hein? Né? Peço que te abras, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém senão, não se fará. O que é que ele falou aqui? Se você me vir indo embora, o que você pediu vai acontecer, senão, não vai acontecer. Ele vai ver aonde isso aí? No reino espiritual. Depois que Elias foi arrebatado, Eliseu pegou a capa, e o último milagre de Elias foi o primeiro de Eliseu, né? Foi abrir as águas. Se você for ver a quantidade de milagres que Eliseu fez, comparando com Elias, foi o dobro. Reino espiritual, a visão serve para conquistar. Gênesis 13, 14 e 15. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, para toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Conquista. Mas presta atenção no versículo aqui. Qual a terra que ele vai receber? O que ele vê. Deus não falou assim, toda a terra que você vê e não vê, eu vou te dar. Não, você precisa enxergar para você poder conquistar. Você enxergar o reino espiritual é para você conquistar o reino espiritual. Quando você conquista o reino espiritual, é refletido aonde? No natural. Batalha espiritual é assim. Não é no natural, é no espiritual. E você vê o reflexo no natural. Gestação, muitas vezes, no reino espiritual, de 9 meses, depois que a criança nasce. Aí você está sendo gerado, aonde? Onde está sendo gerada aquela situação? No reino espiritual. Amém? Ficou claro, então? Para que serve? Agora, Deus, Ele é muito educado. Se você não quiser algo que Ele quer te dar, você não vai pegar. Ele não vai forçar. Quem força é o diabo. Deus não. Tudo bem? Então eu creio que Deus quer abrir os seus olhos espirituais para que você possa ver o reino espiritual. Para você poder conquistar algo no reino espiritual que muitas vezes você não conseguiu até hoje. Tanto pessoalmente, como família, como corpo de Cristo. Quando você começa a ver algumas coisas no reino espiritual, você começa a ter maior discernimento, agora eu sei porque acontece isso comigo. Vou mudar então. Então, hoje é dia de abrir seus olhos.
se assim você quiser. Eu quero orar para que Deus abra os seus olhos, para que você possa ver o exército de Deus tem ao redor de você, como Geazi viu, cavalos, carroças de fogo, anjos, porque você não está sozinho. Às vezes você pensa, estou sozinho nessa batalha, pastor me ajuda de vez em quando, tá, mas a maioria do tempo eu estou sozinho, o negócio está difícil. Você não está sozinho, você não está. E por isso que muitas vezes nós temos que ver, né, para crer. E Deus, a partir desse momento, quando Ele vai te dando essa visão espiritual, Ele vai te dando algumas ferramentas para você trabalhar, que você não pode receber agora, porque você não sabe usar. Depois eu entendi porque eu não podia falar sobre a armadura de Deus, aqui, hoje. Que você tem que enxergar primeiro. Porque a armadura de Deus não ia trazer uma espada natural, é espiritual. Vamos orar? Você pode ficar de pé? Isso. Vamos fazer o seguinte. Vem aqui na frente, por favor. Faça uma... Vamos falar um círculo, né? Faça uma roda, porque o círculo não vai dar. E dê as mãos. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como
Enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor. Transforma.